abraço a você. Está começando mais um Ponto de Encontro. Vamos falar muito sobre a preservação da Catedral de Ribeirão Preto. Para isso eu tenho aqui o vereador Rodrigo Simões, o senhor Cantídio Bretas Maganini, do Fórum de Entidades de Ribeirão Preto, e o Padre Chico, que está nessa luta. Tudo por causa do tribunal, não é, vereador? Bom dia. Prazer estar com você. Um abraço aos seus telespectadores. É um assunto que está gerando, na verdade, uma certa polêmica, mas que a gente vem trabalhando com muita responsabilidade. Um assunto técnico que, em momento algum, pode virar uma discussão religiosa. Que fique bem claro isso, ninguém quer. Um assunto estritamente técnico e no qual nós, aqui da Câmara Municipal, nos aprofundamos através de uma CE, e nós vamos passar para vocês agora, para os seus telespectadores, o resultado, então, dessa CE que aconteceu aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Padre Chico, obrigado pela sua presença. Qual que é a sua grande preocupação? Agradeço, Luciano, a oportunidade de estar aqui hoje na TV Câmara e também aos telespectadores de podermos também passar a nossa preocupação a respeito da preservação do patrimônio. Nós estamos preocupados no sentido de que a construção desses terminais pode trazer aí um impacto até mesmo para a estrutura da nossa catedral. Então nós pedimos que o poder público encontre uma solução tanto benéfica para a cidade quanto também uma solução benéfica para a preservação do nosso patrimônio, que hoje deve ser uma preocupação de todos nós. Uma cidade sem raiz é uma cidade sem história. E nós sabemos da importância da catedral e também da primeira matriz aqui na cidade de Ribeirão Preto. Tudo nasceu ao redor da primeira matriz, tudo nasceu ao redor da catedral. Então seria uma situação muito assim desagradável o impacto que a construção desses terminais trariam para o patrimônio da nossa cidade. Senhor Cantídio, obrigado pela sua presença. O senhor como secretário executivo da FERP. Bom dia, Luciano, bom dia a todos. Eu estou muito contente em estar aqui hoje, né? E eu gostaria de dizer, Luciano, em primeiro lugar, que nós não somos contra as pessoas terem um bom terminal, um terminal digno. A comunidade merece esse terminal digno. Eu mesmo sou um usuário de ônibus também, né? Mas a gente vê muitas deficiências. Então a comunidade merece um terminal digno. Agora, como técnico, eu sou um especialista em urbanismo, estudo muito a questão da mobilidade urbana, desde os anos 80, sabe? Eu vivi na Escandinávia, vi muita coisa sobre isso. Eu acho que ali não é o local adequado. Existem muitas contradições. E eu acho que em muitos pontos, eu listei 6 pontos que eu gostaria de, no decorrer, ir conversando com vocês, são contradições que existem ali. O poder público está indo na contramão de 6 grandes pontos que eu queria conversar com vocês hoje. Ali não é o local adequado. O vereador desse negócio, dessa discórdia religiosa, eu quero dizer bem que não existe discórdia entre cristãos, né? É só um ponto. Se alguém tentar fomentar isso, é o ignorante, é o aproveitador de situação. Entre cristãos não existe discórdia. Estão tentando, então a gente tem que combater isso daí. Repito, uma discussão técnica onde todos os envolvidos querem o progresso de Ribeirão Preto. Somos favoráveis, eu, Cantídio, Padre Chico, a cidade inteira. Todo mundo quer o melhor para a população, mas não dessa forma. Tem que ser discutido, tem que ser programado, tem que ser organizado. Ali o local está definido, não é adequado para receber, seja estações, seja terminais, seja lá o que for, como a prefeita quer nomear. O local não é propício para isso, e a prova maior disso é esse relatório final, Lola, da nossa Comissão Especial de Estudos, que acompanhou aí a implantação dos terminais de ônibus nas praças da Catedral e das Bandeiras, no qual eu tive a oportunidade de ser o presidente. O vereador Cícero Gomes foi o relator, com muito brilhantismo, viu? Tenho que destacar aqui, reconhecer o trabalho do vereador Cícero, que foi assim de uma neutralidade, foi de uma paciência, recebeu todas as informações e elaborou realmente um relatório fantástico, na minha opinião, um relatório maravilhoso, mostrando a atual realidade, a nossa realidade da catedral. A catedral, um patrimônio histórico, cultural, religioso, centenário de Ribeirão Preto,
no qual as pessoas têm que respeitar. Todos têm que respeitar. A catedral não pertence apenas ao povo católico. Pertence ao evangélico, ao protestante, ao espírita, enfim, pertence a todos. É a população de Ribeirão Preto pertence que passa por ali. Né? Então nós temos sim, Lola, que respeitar. E eu quero destacar aqui, já de início, um próprio laudo da própria prefeitura, que constata tudo isso que nós estamos falando. Durante a nossa comissão, em uma das reuniões, nós solicitamos um estudo técnico dos níveis de decibéis na Catedral Metropolitana, junto à fiscalização geral do município. Foi nomeado o engenheiro pela prefeitura, e o engenheiro, entre as palavras deles aqui, eu vou tentar resumir para vocês, pode-se dessa forma imprimir que a estrutura do solo é de resistência inconstante, de modo que eventuais vibrações podem ocasionar danos estruturais às construções em geral, principalmente a longo do prazo. O engenheiro da prefeitura concluiu ainda que as vibrações podem comprometer a estrutura das construções, o que é o caso do prédio da catedral, que ainda é agravado devido à rasa fundação estrutural da edificação, ou seja, extrapola o nível de aceitabilidade presente na norma vigente. Isso aqui é um laudo emitido pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e que faz parte desse rico material que nós temos aqui da nossa Comissão Especial de Estudos, que tem o laudo também da Falcão Bauer, um laudo no qual a catedral nos entregou, foi feito desde o ano passado, constatando todos esses problemas que a gente já vem averiguando, Lola, há mais de um ano. Então o que a gente pede é que tenha um pouco de sensatez, bom senso do Executivo Municipal, que abra para conversar e veja a real dificuldade, a real necessidade, o que está acontecendo no momento. Nós temos, gente, de forma bem simples, a comissão já sai na frente e coloca como sugestão a Praça Carlos Gomes, que num passado recente serviu como um terminal de ônibus no centro de Ribeirão Preto. Ou seja, nós vamos descer 2 quarteirões e vamos continuar atendendo a população da melhor maneira possível ou até melhor. E, acima de tudo, preservando a nossa catedral, que eu repito, Lula, é obrigação de todos aqui em Ribeirão Preto. Ô, vereador, a partir do momento que a prefeitura tem o seu funcionário atestando um laudo, que ali não é um lugar específico, não caberia enviando todo o relatório dessa Comissão Especial de Estudos ao Ministério Público, para ele já entrar e tomar providência? Nós já protocolamos, inclusive, no Ministério Público, esse relatório final. O relatório final vai além. A conclusão dele é a seguinte, Lula. Essa Comissão Especial de Estudos manifesta-se contrariamente ao projeto em referência, por entender que o local indicado é inadequado para fim. O local escolhido comprovou-se verdadeiramente inadequado. E por tudo que nós ouvimos, ouvimos entidades, ouvimos a Transerp, representantes da Transerp que participaram conosco, representantes da Catedral Metropolitana, do Comuro, historiadores, docentes, representantes do COMPAC, da ACI, do CIESP, o secretário municipal de obras participou com a gente, foi um dos nossos convidados numa das reuniões, arquitetos, Associação de Engenharia de Ribeirão Preto, a população. Ficou mais do que claro que o povo não quer. O povo quer sim terminais e estações de acordo com o que a cidade pode oferecer, oferecendo conforto, oferecer o melhor para a população. Mas o local não é adequado. Lola, uma questão de bom senso, sensatez. Desce 2 quarteirões, volta para a Praça Carlos Gomes, que é uma praça que hoje não tem arborização, não existe árvore, não existe nada, está abandonada. Andarilhos que frequentam ali, daria até uma outra cara a esse centro antigo de Ribeirão Preto. Essa é a nossa sugestão, para não dizer como que a população vai ficar sem terminal. Não, nós tira da catedral e coloca no lugar adequado, que é a Praça Carlos Gomes. Você não acha que está precisando de um estudo total do transporte público nessa cidade? Sério. Porque em grandes cidades já não existe mais a circulação do transporte coletivo em área central da cidade. Mas falta vontade política do executivo, né, Lula? O problema é esse. O grande problema está aí. A falta de vontade, a falta de comprometimento com a população. Ou o consórcio pró-urbano determina e passa por cima de tudo. Não dá para a gente saber, eu não posso responder pelo executivo, mas o que a gente sente, na verdade, como representante do Poder Legislativo, como cidadão ribeirão-pretano, como filho de Ribeirão Preto, que está faltando sim comprometimento.
E o caso maior está aí, o exemplo maior, esse descaso, essa falta de respeito com esse patrimônio histórico centenário que é a Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto. Todos nós, cidadãos de bem, temos que nos unir para evitar essa tragédia, que será uma tragédia sim, será uma grande injustiça para com o patrimônio público aqui de Ribeirão Preto, caso venha acontecer essa insistência de construir esses terminais na Praça da Catedral. Vereador, eu sempre digo em todos os meus programas que o vereador é a autoridade mais próxima da população. Então o senhor está engajado nessa luta porque o senhor é um homem ligado com a comunidade, sabe e respeitar. O Padre Chico, não é de hoje que ele vem lutando pela Catedral. Você acompanha o Padre Chico há muito tempo. Teve o problema dos pombos, teve o problema para revigorar a área próxima à Catedral, o problema daquele estacionamento lá embaixo. Ele tem um trabalho social muito importante, faz um trabalho, ele acolhe as pessoas, ele tem um trabalho de rua muito importante. Ô padre, ali na sua área, na área da Catedral Metropolitana, além do combate ao terminal, que é claro e óbvio que vai prejudicar demais, não só. Eu quero deixar claro a você, telespectador, que a luta não é só por causa da Catedral, também pela Catedral, porque existem prédios antigos ali que terão sua estrutura comprometida. Um exemplo de um prédio, a antiga Embratel, não é? É um prédio alto, comercial, que está sendo, que o Estado está numa briga com o município, inclusive o Sejusc, através do Dr. Guaci Sibirilete, está querendo ir para lá para prestar atendimento jurídico gratuito para a população naquele prédio, onde era Embratel, e a Secretaria da Fazenda chegou a ser do Estado ali. Então, quer dizer, nós temos problemas. Então, quer dizer, não é só a Catedral, também a Catedral. Padre, conta um pouquinho da sua luta para o nosso telespectador. Quando eu assumi a Catedral de Ribeirão Preto, uma das minhas preocupações era trazer um pouco mais de vida, não somente para a igreja, mas também para o conjunto que faz parte da igreja. E nós encontramos ali uma série de problemas, inclusive um já citado por você, que era o problema dos pombos, que era um problema também de saúde pública. Saúde pública. Que afetava todos os frequentadores da praça que buscam o transporte coletivo naquele local. E também uma questão de problema social ali na praça. Nós temos, né, os moradores de rua, né, que usam da praça. E nós fizemos, então, criamos o Núcleo de Solidariedade Dom Helder Câmara, que foi um núcleo para acolher esses moradores de rua. E além do apoio que a Catedral tenta dar para esses moradores que ficam ao entorno dela. Além de outros trabalhos que a igreja vinha fazendo. E também a própria revitalização da praça, a organização da feira, a construção dos banheiros públicos para que a população fosse mais bem atendida. E como padre, eu também sou cidadão. E como cidadão, a gente vai percebendo também os problemas que a nossa cidade vai enfrentando. E eu também sou representante da comunidade. Então eu escuto muitas vezes a necessidade da comunidade, o que a comunidade está precisando. E o que a gente percebe é que falta, de certa forma, um estudo, um planejamento. Será que aquela região comporta realmente a quantidade de terminais que estão querendo construir? E como o senhor disse mesmo, os prédios que tem ao entorno, será que foi feito um estudo de impacto para esses prédios? Será que foi feito um estudo até mesmo de impacto para a população que mora naquela região? Então eu penso que precisaria de um planejamento. As coisas não podem cair do céu como estão caindo, né, de uma maneira até mesmo antidemocrática. Nós estamos vivendo numa democracia, onde a igreja deve ser envolvida, onde as entidades devem ser envolvidas, onde a população deve ser envolvida, e principalmente a comunidade, a população, que é interesse de todos. Pois não, vereador. Inclusive, a prefeita está colocando de uma forma que ela quer, pelo jeito, colocar a opinião pública contra todo mundo, na verdade, porque estão nessa luta. A FERP, através do Cantígio aqui, que representa as 22 entidades de Ribeirão Preto, entre elas
associação comercial, Ciesp, Fiesp, Casa do Contabilista, Associação de Engenharia, Sindicato Rural, enfim, uma série de entidades sérias, responsáveis, que querem o desenvolvimento, o progresso de Ribeirão Preto. Ninguém fala o contrário. Gente, a gente quer o bem da cidade. Um detalhe que a gente tem que constatar também, o barulho, Lola. Quem vai na catedral vai buscar o quê? Paz, tranquilidade, um momento de fé, um momento de oração. E o barulho é ensurdecedor. E a catedral chegou primeiro em Ribeirão Preto, gente. É uma construção de mais de 100 anos. Quando foi construída a catedral, o que nós tínhamos na época eram carroças. Hoje são veículos pesados. Na época era paralelepípedo. As administrações anteriores não tiveram o cuidado de arrancar o paralelepípedo para evitar a tal da trepidação, que está rachando sim a nossa catedral. Então, o assunto é sério, não adianta o executivo vir com conversa fiada, querer jogar para a torcida, colocar informação distorcida. Todos nós aqui somos responsáveis e queremos o bem, queremos o progresso de Ribeirão Preto, mas de forma organizada, de forma trabalhada, no local certo, no local adequado. Eu, como jornalista, eu sou justo. Eu aprendi isso na profissão. O Rodrigo também é jornalista, sabe disso, antes de ser vereador. Isso é um problema que nós estamos atravessando agora. Mas os prefeitos passados também não fizeram nada para aquela área central e principalmente pela catedral. Fizeram nada, né? Agora, o que eu acho lamentável é que, infelizmente, a minha amiga, a prefeita Darcy Vera, no discurso dela, arrumou uma animosidade estúpida, que não dá nem para se levar em consideração. Mas, ô Cantídio, o Conselho Municipal de Urbanismo de Ribeirão Preto pensa o quê? Então, eu sou conselheiro no Conselho Municipal de Urbanismo e sou secretário, como você disse, das 22 entidades empresariais citadas pelo Rodrigo, né? Tanto num como no outro, nós estamos falando, Rodrigo, desculpa, Luciano, e telespectador, nós estamos falando da ACI, tem 6 mil empresas filiadas, a Associação de Engenharia, que participou ativamente, tem 3 mil, Ciesp, então nós vamos chegar em cerca de 20 mil aí. Empresas que são filiadas a esses órgãos que você comentou. 20 mil vezes 5, então nós estamos falando em 100 mil, 150 mil pessoas que utilizam o transporte público, que são ou nossos funcionários ou parentes de nossos funcionários. Portanto, nós queremos o bem dessas pessoas. Nós não queremos dar um tiro no pé. Nós estamos juntos com essas pessoas. Então, nós resolvemos, Luciano, fazer um relatório muito consistente, um relatório profissional e técnico. Ele vai ser divulgado, nós vamos pedir uma reunião e entregar pessoalmente para a prefeita. Ele já está divulgado. Esse relatório, ele apontou, como eu disse, várias contradições. Eu diria assim, que são o poder público, administração, Transerp, também tem o pró-urbano, eu diria que nós identificamos que eles estão indo na contramão da história do mundo. Contramão no quê? Primeiro, quando eu falo em cultura. Em cultura, aquele é um patrimônio histórico. O CONDEFAT tombou aquele patrimônio. É um processo difícil de conseguir. Quantos anos, Prado, foi? 5 anos e tanto para conseguir um tombamento de um próprio histórico daquele. Ora, se ele está tombado, como é que consegue agora, em 20 dias, uma autorização para substituir abrigos? Fala em substituição de abrigos, e não nesse novo terminal ou estação, como quer que se chame. Está sendo, na realidade, previsto construir um terminal ou estação, e falou-se em substituição de abrigos. Então aí tem uma contradição. Cultura. A segunda contradição, Luciano, que eu vejo, eu diria assim, que é uma contradição matemática. Matemática. Por quê? Foi dito várias vezes pela administração que não vai haver aumento de passageiros, aumento de linhas, vamos dizer assim. Falam-se que é 39, 45, não sabe quantas são, que não vai haver aumento. Ora, se eu tenho Ribeirão Preto, que vai crescer nos próximos 10 a 15 anos, aí nós vamos chegar a quase mais de 1 milhão de habitantes. O próprio estudo da Transerp, apresentado aqui nesta Câmara, há alguns meses aí, mostrou esse crescimento. Então, se vai haver um crescimento populacional, vai haver um crescimento das pessoas que utilizam o ônibus. Então, ou você
Matemática. Agora, ou você aumenta o número de linhas, como não vai aumentar linhas, elas terão maior frequência. Tem que ter mais ônibus na mesma unidade de tempo. Em vez de 2 por hora, serão 3. O transporte sobre trilhos. Então vai ter um impacto matemático naquela coisa. Transporte sobre trilho, Luciano. Outra contradição e a terceira na minha listinha aqui. Você já comentou. O mundo inteiro vai na outro lado, Luciano. Outro lado. Eu mostrei lá no FERP uma reportagem de uma semana atrás, na França, cidade de Besançon. Cidade de 100 mil habitantes, Luciano. 100 mil habitantes, está lá o VLT convivendo perfeitamente com o transporte de ônibus, com o transporte de bicicleta, a pé e todos eles. Aqui, quando se fala em VLT, que é o transporte leve sobre trilhos, eu já vi várias vezes, a própria Transerp, o superintendente da Transerp, o Pró-Urbano, não tem dinheiro. Quer dizer, mata a ideia sem saber quanto custa. Então eu fico pensando, será que... Nós temos trilhos aí espalhados na cidade inteira, hein? Pois é, eu fiquei triste outro dia, eu fui lá na Supera, eu tenho lá um trabalho para fazer lá no Parque Tecnológico, e quando eu passei, eu parei o carro para olhar, os trilhos estavam enterrados ali tem uma via férrea. Então, essa é uma outra contramão. O mundo vai em outra direção, Luciano, VLT, olhar, e não só privilegiar o transporte rodoviário. Deixa eu fazer mais um parênteses aqui. Vamos lá, vereador. Na verdade, existe em frente à Catedral, Padre Chico, uma estação, um terminal, um ponto. E com esse projeto novo vão ter 2. Porque eles vão tirar, no projeto tira-se da esquina da padaria e coloca bem em frente à Catedral. Então está aumentando. Não adianta falar que não, que está. Tudo bem, está tirando da esquina, mas está passando para frente da Catedral. Então teremos o dobro de movimento. Teremos mais um ponto, mais um terminal, etc. Então que fique bem claro isso, que às vezes passam informações desencontradas. Não, o mesmo número de linha. Não, na verdade, vai tirar da esquina de onde está e passar para frente da Catedral. Vereador, o consórcio Pró-Urbano participou dessa comissão de estudos? Que eles têm a obrigação da construção dos terminais. A obrigação é deles, mas nós convidamos, participou representando a Transerp, o José Mauro Araújo, o Reinaldo Lapati, que vieram por várias oportunidades, pelo menos em 3 oportunidades, representar o superintendente William Latuf. Nós convidamos também o Arlindo Fernandes, que é o engenheiro responsável pelo plano de mobilidade, que estudou o plano de mobilidade urbano de Ribeirão Preto. Então, eles responderam muito bem, até pelo projeto. Eles nos apresentaram, até na primeira reunião da comissão, eles nos apresentaram o projeto dos terminais na Praça da Catedral e na Praça das Bandeiras. Eles trouxeram todas essas informações para nós. E a gente tem que ficar atento também, porque o CONDEFA não autorizou, na verdade, a construção, a referida obra aí. Autorizou com ressalvas. E quais são essas ressalvas? Aí que está. Então, o que a gente, agora é hora do Executivo ter calma, tranquilidade, humildade, ouvir a população, ouvir as entidades que são representativas no município, formada por pessoas, por homens e mulheres, pessoas sérias, ouvir a todos, saber o Padre Chico que vive o dia a dia da Catedral. Quem vive o dia a dia da Catedral é o Padre Chico. Ele pode falar muito bem o que está acontecendo ali. O dia a dia, quem está ali é ele o tempo todo. Então que tenha essa humildade e traga essas pessoas para conversar. Fazer uma pergunta ao senhor. Se a prefeita Darcy Vera estivesse no seu primeiro mandato, ela faria o terminal ou não? De forma alguma. Com certeza não. Com certeza não. Isso é uma atitude da pessoa que não tem comprometimento com Ribeirão Preto. A cidade está esse caos, buraco para tudo que é lado, vazamento de água para tudo que é lado. Cada dia chega uma denúncia nova e a gente sente essa apatia, essa falta de comprometimento do poder público com a população. Então estamos nessa luta, sim, da Catedral. É uma luta para manter viva essa história, esse patrimônio histórico. Repito, não podemos misturar assuntos técnicos com assuntos religiosos. A população que nos assiste, preste atenção, tomem cuidado com as distorções de determinados assuntos. Repito, todos nós queremos o progresso, queremos o bem para Ribeirão Preto, queremos terminais maravilhosos, queremos estações de ônibus perfeitas, mas não na Praça da Catedral, que lá foi mais do que constatado, não é o local adequado para a referida obra. Patico, Ribeirão Preto nasceu na Estrada das Palmeiras. Lá tem uma igreja. O senhor sabe muito bem a penúria que sofre ali, porque o município nunca... Lá nasceu o Ribeirão.
Ribeirão Preto nasceu na Estrada das Palmeiras. Surgiu ali por causa da igreja. A igreja estava antes do surgimento da cidade. A igreja tem um papel fundamental e importante no desenvolvimento e no ato populacional de Ribeirão Preto, como todos os municípios brasileiros. Quando o senhor engajou essa luta, o senhor procurou as entidades, o senhor recebeu alguma objeção? Percebeu alguma objeção, não? Muito pelo contrário. Foram as entidades que nos procuraram. Eu fui chamado na CI, eu fui chamado pelas 22 entidades e as próprias entidades demonstraram esta preocupação. Até mesmo porque a construção desses terminais ou a intervenção nesse projeto de mobilidade urbana afeta também o desenvolvimento da cidade, afeta também o crescimento comercial. Então isso tudo está aliado ao grande centro urbano, onde a catedral está inserida. Então eu não encontrei assim, a princípio, objeção, não, muito pelo contrário. Eu fiquei muito admirado pelo apoio, até mesmo da Câmara aqui dos vereadores, da ACI, de toda a população que tem demonstrado com muito carinho esse apoio para todos nós. Então eu fui chamado, a nossa equipe também da Catedral foi chamada na ACI, pelo presidente da ACI, junto também com as 22 entidades. Vereador, o senhor tem um relatório que o senhor quer passar para o nosso telespectador, eu até né? queria ler aqui um dos parágrafos, por favor, do relator Cícero Gomes da Silva, quando ele diz aqui, em letras garrafais, o povo não quer. Agora que fique bem claro que esta comissão não se manifesta dessa maneira simplesmente para reproduzir e eclodir a vontade popular contida na consciência coletiva da comunidade. Porém, amparada no laudo técnico, nos depoimentos, na análise pessoal de cada um de seus integrantes, que se sensibilizaram em face das argumentações trazidas e também entendem que o local para o terminal deva ser outro. Isso comprova, Lola, acima de tudo, a seriedade que teve a comissão, a neutralidade em ouvir as pessoas, receber documentos, arquivar documentos, guardar documentos, que agora estão sendo todos encaminhados ao Ministério Público. E o que a gente pede é isso, bom senso, respeito à história, respeito à nossa tradição. Olha, o assunto vai continuar na TV Câmara, vai continuar o debate, o Ministério Público já recebeu, já foi acionado por parte da Comissão Especial de Estudos, a FEP já está movimentando também o Ministério Público, como a igreja também está protocolando no Ministério Público, participando, né, de toda a sua vontade aqui. Não, a igreja não pode movimentar, está junto, dando apoio às entidades e à Câmara Municipal, né? E você, telespectador, já está sabendo, né, de tudo aquilo que foi feito na Comissão Especial de Estudos. Ninguém não está querendo a construção desse terminal por não querer. Tem laudo técnico, embasado, inclusive por um engenheiro da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Então, cabe agora o bom senso por parte da prefeita e seus pares em não construir o terminal naquele local. Mesmo porque tem um funcionário público que compareceu na Comissão Especial de Estudos, comprovou que ali tecnicamente não é um lugar para receber o terminal. E apontou os motivos, tá certo? Quero agradecer a sua audiência, muito obrigado, vereador Rodrigo Simões, muito obrigado, senhor Cantídio, muito obrigado, Pai Chico, a sua audiência, até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser.